novamente. Bem, gente, vou começar a palestra. Eu disse para vocês antes, né, que a casa está com uma editora e já foram lançados 3 livros. O primeiro deles, Conversa de Terreiro, Causos e Contos, da Liz Chaves, foi o primeiro. O segundo, Encantos de Umbanda, Chaves Interpretativas, pelo Norberto Peixoto. E o último lançado é este, Iniciando na Umbanda, que faz parte de uma trilogia que já vai estar sendo segundo aí, que é a Cartilha do Médium Umbandista, né? E nós estamos fazendo um ciclo de palestras sobre capítulos deste livro. Eu escolhi para hoje falar com vocês Identificando a Verdadeira Umbanda. Por isso que eu perguntei para vocês antes, né? Vocês conheciam aquele trechinho que eu li primeiro, que dizia, né? Se querem meu nome, me chamem de Caboclo das 7 Encruzilhadas. Eu perguntei para vocês se vocês identificavam no dia que era aquilo ali, né? E se vocês sabiam o que verdadeiramente era Umbanda, né? Se alguém poderia dizer assim, não, Umbanda é isso. E isso é um tema espinhoso e eu quero dizer que não existe ninguém no Brasil ou fora dele que fale em nome da Umbanda. O que nós podemos fazer é falar da Umbanda conforme o nosso entendimento, o entendimento do grupo de Umbanda, Triângulo da Fraternidade, e é isto que está acontecendo com todos esses livros que estão sendo editados. É a nossa visão sobre Umbanda, a Umbanda praticada no grupo de Umbanda, Triângulo da Fraternidade. E esse capítulo começa com uma pergunta. O título deste capítulo é um paradoxo. Afinal, existe uma falsa Umbanda? Então, assim, se a gente chegar para um grupo de 10 pessoas e perguntar o que é Umbanda e o que não é Umbanda, né, certamente, no mínimo 9, ou talvez as 10, vão discordar sobre o que seja Umbanda e o que não seja Umbanda. Existe, e a gente vê isso no dia a dia, né, um desconhecimento geral do que seja Umbanda, ou pelo menos da Umbanda conforme o nosso entendimento. Eu tive a oportunidade agora, até referi um dia aqui, existe esse projeto de lei aí na Assembleia do Rio Grande do Sul, querendo proibir, né, o sacrifício de animais em ritos religiosos, e eu estava ouvindo um repórter falando de lá, naquele dia que ia ser votado, e ele disse claramente assim, tem várias entidades aqui, pessoal da Umbanda e tal, eu remoí lá do outro lado assim, mas o que a Umbanda tem a ver com sacrifício de animal? Mas, gente, isso reflete simplesmente uma ideia geral, né? Se a gente vai perguntar para a média das pessoas, né, o que é Umbanda, o que não é Umbanda é assim, assado, as pessoas não sabem. E eu estou falando todos nós, não me excluo, gente. E vamos assim em lugares e frequentamos casas sem realmente saber o que a gente está fazendo, né? Mas a Umbanda tem uma razão de ser para isso, né? A Umbanda é uma religião, e aí vou voltar àquele parágrafo que eu li primeiro para vocês, é uma religião brasileira fundada no dia 15 de novembro de 1908 na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E essa data é tida, né, pelos umbandistas como a data de fundação da Umbanda, quando dentro de uma casa espírita, né, um menino que estava tendo problemas com a mediunidade ostensiva que tinha, né, descontrolado, assim, que estava lá para ser atendido em função disso, porque ninguém entendia o porquê daquilo que acontecia com ele. Nesse dia, nessa hora, incorporou nele uma entidade. Ele tinha 17 anos, era um menino, o Caboclo das 7 Encruzilhadas, que foi o espírito, a entidade que fundou a Umbanda. E disse que no dia seguinte, dia 16 de novembro de 1908, na casa do Zélio, desse menino, ia iniciar uma nova religião. E nesse dia, e no dia seguinte, ele deu as bases do que seria essa religião. Mas, o que acontece? Diferentemente de outras religiões, né, como o judaísmo, como a religião católica,
o islamismo, a Umbanda não tem um livro, como no caso do Espiritismo, toda, né, a codificação do Kardec. A Umbanda não tem um livro, o Caboclo das Sete Encruzilhadas não escreveu um livro através da mediunidade do Zé, dizendo: Umbanda é assim, nós entendemos que o mundo foi assim, né, surgiu assim, que o culto tem que ser assim. Não. Existe, desde o início, uma liberdade muito grande dentro da Umbanda. De sorte que no Brasil inteiro a Umbanda é muito diferente de uma região para outra. O Manuel Lopes, que é dirigente de um grupo de Umbanda lá de Santos, que é Mata Verde, né, ele disse uma vez uma coisa que eu achei muito interessante. A Umbanda é como se fosse uma rede enorme, né, onde a gente tem casas que, conforme a região e conforme os dirigentes, elas vão estar se aproximando mais do catolicismo, do espiritismo, do africanismo, do esoterismo, da teosofia, né, das manifestações mais regionais, como a Jurema, né, e coisas mais do Nordeste, que eu até desconheço muito para falar. Mas existiu desde o início essa liberdade, né? Então, é um campo propício para que realmente se crie essa coisa que se criou. Na verdade, a gente, na média das pessoas, ninguém sabe o que é Umbanda. Vai apertar as pessoas e dizer: o que é Umbanda? Ah, eu não sei. Umbanda é batuque, sei lá, aqueles batuqueiros lá, faz mal para as pessoas, mata bicho, sei lá, fala de qualquer coisa. E assim, gente, ó, acima de tudo, a Umbanda respeita todas as religiões e cultos. Todas. Todas são legítimas, né? E todo brasileiro, graças a Deus, tem liberdade religiosa, pode frequentar a religião que queira. E isso é legítimo, né? E nós não estamos aqui para falar de ninguém. Nós estamos aqui para falar o que é Umbanda. Se vocês inferirem depois do que eu vou falar o que não é Umbanda, tudo bem, né? Isso é uma decorrência natural. Então, é possível, a gente retrocedendo lá ao Caboclo das Sete Encruzilhadas, traçar, como está aqui no livro, né, dito pelo Norberto, um núcleo duro, né, que a gente pode dizer para vocês com certeza: olha, se vocês verem isso aqui numa casa que vocês forem, isso é Umbanda. Tá? E são alguns itens aqui que eu vou ler para vocês e vou fazer alguns comentários. Primeiro deles: a Umbanda crê num ser supremo, o Deus único, criador de todas as religiões monoteístas. Os orixás são emanações da divindade, como todos os seres criados. A Umbanda é uma religião monoteísta, nós acreditamos num Deus. O nome, aí vai depender mais de toda essa rede que eu falei para vocês, né? O grupo de Umbanda Terra da Fraternidade está mais próximo da raiz africanista, né? Então, para nós, vamos dar um nome. O nome, conforme a ontologia iorubana, né, seria Olodumare, o Ser Supremo. Não importa o nome. Importa o nome? Não importa o nome, né? Pode dar o nome que tu quiser. É Deus, é aquela ideia que nós temos de algo que representa tudo. Isso é Deus. Então a Umbanda é uma religião monoteísta. 2. O propósito maior dos seres criados é a evolução, o progresso rumo à luz divina. Isso se dá por meio das vidas sucessivas, a lei da reencarnação, o caminho do aperfeiçoamento. Então, assim, a Umbanda é uma religião mediúnica, né? O Caboclo das Sete Encruzilhadas falou lá: a Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Então, é uma religião mediúnica. Mediúnica. Né? Então,
Se é uma religião mediúnica, que nós acreditamos na existência de espíritos que estão vivendo uma outra dimensão, também acreditamos na reencarnação, né? Que é essa lógica de que os espíritos não nascem prontos, que são puramente bons ou puramente maus, que vão morrer, vão para o céu ou vão para o inferno. Não, nós acreditamos que todos nós estamos em evolução, que todos estamos caminhando juntos numa mesma direção, né? Uns estão há mais tempo, outros há menos tempo, né? Ninguém é melhor que ninguém, mas nós acreditamos que todos estamos aqui numa experiência de vida e que a vida não termina com esta morte que nós vamos ter, todos nós, inexoravelmente, né? A vida continua. E nós continuaremos sendo, não vamos nos tornar nem santos, nem demônios depois de morrer. Nós vamos continuar sendo exatamente o que nós somos. Porque o que nós somos, nós vamos carregar para a gente, para sempre. 3. Existe uma lei de justiça universal que determina a cada um colher o fruto de suas ações, conhecida como a lei do karma. Ou conhecida também como lei de causa e efeito. Se eu estou nessa circunstância aqui hoje, né, fazendo o que eu estou fazendo, é porque existiu uma causa para isso. Isso não surgiu do nada. E o que eu estou fazendo aqui hoje, que vocês estão fazendo aqui hoje, que fizeram hoje, ontem, ou a vida inteira, vai determinar o nosso futuro, o que vai acontecer depois. É uma lei física. As coisas não saem do nada, né? O que eu faço determina o que vai acontecer depois. O que eu faço? É uma lei de responsabilidade pessoal. Ninguém é responsável por nós. Nós somos, cada um de nós, responsáveis pelo que nós fazemos, responsáveis pela nossa vida, pela nossa evolução, pelo que nós fazemos, deixamos de fazer. E se em muitos momentos da vida passamos por circunstâncias que aparentemente são injustas, vocês acreditem, é uma coisa dura, eu mesmo, né? Quantas vezes sofremos com coisas que estão acontecendo assim, é difícil tu pensar assim, não, eu estou passando por isso, tem um motivo, né? Eu fiz alguma coisa numa época anterior e está justificando que eu passo por isso hoje. A gente não gosta disso, né? A gente não gosta disso. Na verdade, a responsabilidade é uma coisa muito ruim. É muito mais conveniente a gente querer que outro faça as coisas pela gente, que outro tenha a culpa pela gente, né? É assim que nós somos. A Umbanda se rege pela lei da fraternidade universal. Todos os seres são irmãos por terem a mesma origem. E a cada um devemos fazer o que gostaríamos que nos fosse feito. Aqui, vocês podem identificar claramente, né, a questão do Evangelho de Jesus. Jesus disse, né? Isso aqui, a Umbanda segue o Evangelho de Jesus. A cada um devemos fazer o que gostaríamos que nos fosse feito. A Umbanda é uma religião cristã e desde o início as manifestações do caboclo da Sete Encruzilhada, né, disseram isso, que o umbandista deve seguir os ensinamentos do Evangelho. Portanto, a Umbanda é uma religião cristã, segue aquela encarnação do Cristo que foi Jesus, os ensinamentos que ele deixou para a gente. Mas, gente, é muito importante, né? Falava eu aqui com uma irmã antes, o importante não é a gente saber, a gente ler, não. Os ensinamentos de Jesus na prática, é viver os ensinamentos de Jesus. A Umbanda prega a vivência dos ensinamentos de Jesus. 5. A Umbanda possui uma identidade própria e não se confunde com outras religiões ou cultos, embora a todos respeite fraternalmente, partilhando alguns princípios com muito deles. Isso aqui é uma coisa realmente muito séria. A Umbanda é uma religião que
que respeita a diversidade, aceita que qualquer um participe dos seus cultos e ritos, mesmo que não seja umbandista. Quantos aqui são umbandistas? Ou se dizem umbandistas? Se eu chegar na chincha assim e apertar, qual é a tua religião? Quer dizer, eu sou umbandista. Eu, sinceramente, acho que a maioria não vai dizer que é umbandista. Então, assim, a Umbanda não exige conversão. A Umbanda tem a porta aberta também, tem horário para entrar e sair, por uma questão de trabalho, magístico, né? Mas está com suas portas abertas. Ninguém exige conversão. Eu não fico aqui, ninguém fica ali na entrada assim, o senhor tem carteirinha de umbandista? Não. Entra qualquer um. Então, o respeito à diversidade é básico para a Umbanda. Mas ela tem uma identidade própria. Então, assim, eu como umbandista me mordo muito quando alguém fala de coisas que eu sei, para mim, não são Umbanda. São outra religião, é outro culto. Como aquele repórter falou, a Umbanda está aqui, né, defendendo que tem que se continuar com o sacrifício de animais. Mas o Umbanda não tem nada a ver com isso. Só que a maioria das pessoas não sabe. E assim, gente, ó, quando a gente sabe, e esse é o compromisso do ser humano, quando a gente sabe, tem o compromisso de, no nosso dia a dia, todos nós aqui, todos vocês, de dizer assim, ó, se alguém me falar de hoje em diante de uma coisa que vocês sabem que não é Umbanda, vocês têm a obrigação de dizer, me desculpa, mas isso aí não é Umbanda. Não é? E vão justificar. Ó, eu aprendi que é assim, assim, assado. Indique um livro para a pessoa ler. Todos nós aqui somos responsáveis por isso. A partir do momento que a gente recebe a informação. Seis, a Umbanda está a serviço da lei divina e só visa ao bem. Qualquer ação que não respeite o livre-arbítrio das criaturas, que implique malefício ou prejuízo de alguém, ou se utilize de magia negativa, não é Umbanda. Se vocês, assim, com a melhor das intenções, vão numa casa, brigaram com o namorado ou com a namorada, né? Tão louco de saudade, e vão lá, né? E a pessoa lá que lhe atende diz, não, a gente pode fazer um trabalho, né, para trazer a pessoa e tal, tal. Isso não é Umbanda. A Umbanda não interfere no livre-arbítrio das pessoas. A Umbanda interfere quando o nosso livre-arbítrio está sendo cerceado por alguém. Quando vocês têm alguma entidade, algum irmão, né, ou até um encarnado, por pensamento que está, de alguma forma, agindo contra o nosso livre-arbítrio, a Umbanda tem o agouro chegou para agir. Porque é injusto. Ninguém tem o direito de entrar no livre-arbítrio de ninguém. Então, assim, nós aqui costumamos dizer assim, ó, vocês vêm aqui e vão pedir por outras pessoas. Vocês têm certeza do que vocês vão pedir é pro bem da pessoa? Principalmente as mães, né? Mães só coração, né? Tá aí o próximo dia das mães, né? As mães querem, vêm aqui muitas vezes, não é nada para elas. Eu vim aqui por causa do marido, por causa do filho, por causa da filha, por causa do cunhado, né? Pedir coisas. E assim, vocês têm certeza do que vocês vão pedir é para o bem das pessoas? Vocês não vão estar invadindo o livre-arbítrio daquelas pessoas? Porque as pessoas têm o direito, mesmo que nós achemos que não, de fazer coisa errada, de aprender por conta. Então, assim, não entremos no quadrado dos outros. Cuidemos primeiro do nosso. 7. A Umbanda não realiza em qualquer hipótese o sacrifício ritualístico de animais, nem utiliza quaisquer elementos destes em ritos, oferendas ou trabalhos. Nunca, desde a fundação da Umbanda, a Umbanda, saída dos moldes
como foi anunciado pelo caboclo das 7 encruzilhadas, praticou o ritual com morte de animais. Não é Umbanda. Respeitamos todas as religiões e cultos que fazem isso. Respeitamos. Porque achamos que existe, neste quesito, uma grande hipocrisia geral. Né? Por quê? Porque todo mundo come, ou a maioria das pessoas come carne, e milhares de animais são mortos todos os dias para que nós, na nossa mesinha, no nosso prato, não enxergando o animal, enxergando um pedaço de carne, um pedaço de frango, né? Nós comemos tranquilamente. Mas para isso, milhares e milhares de animais são mortos todos os dias. Todos os dias. E muitas vezes de forma cruel. Então assim, nós não temos moral, né, para estar falando dos outros. O que Jesus disse, né? Quem tiver santo, quem tiver puro, atire a primeira pedra. Mas assim, ó, porque eu não tenho que matar um animal que eu estou comendo ali, tem um pedaço de frango no meu prato. Eu não estou vendo ali um frango que eu tenho que matar com a minha mão. Isso é muito conveniente. Né? Eu não tenho ideia do sofrimento que aquele animal passou para que eu vá me alimentar. É muito gostoso aquilo ali. E é gostoso, ninguém nega. Só que assim, gente, isso é uma facilidade da vida moderna, não sou eu que tenho que matar o animal. Quando a gente tem que matar um animal, vocês me acreditem se vocês não têm experiência. Não é mole. Não é mole tu ter que matar um animal. É uma experiência marcante. Né? Então assim, Umbanda não sacrifica animais nos seus ritos. Não faz parte do rito da Umbanda sacrificar animais. Se vocês vão num lugar que faz isso, nós respeitamos, mas não é Umbanda. Não é Umbanda. E se alguém falar para vocês que foi numa casa de Umbanda, você diz, não, desculpa, mas não é Umbanda. Pode ser outra religião, mas não é Umbanda. 8. A Umbanda não preceitua a colocação de despachos ou oferendas em esquinas urbanas. E sua reverência às forças da natureza implica preservação e respeito a todos os ambientes naturais da Terra. Isso foi um item que foi o objeto da palestra da sexta passada do nosso semanário. A Umbanda enxerga na natureza, né, visualiza na natureza os orixás, né, que são para nós aspectos, manifestações de Deus. Para nossa compreensão, nós identificamos assim os orixás na criação, né, em determinados lugares na natureza. Então, como é que o umbandista vai fazer coisas que vão contra a natureza? Isso não faz sentido. Como é que o umbandista vai poluir os lugares, vai em lugares largar coisas que não vão se desfazer, que vão ficar ali, né? Vidro, plástico, demorar centenas de anos para se desfazer na natureza? Não. A Umbanda não preceitua isso. A Umbanda, vocês todos podem chegar ali, não vai ter nenhuma entidade daquelas ali no médium que vai dizer que precisa fazer um trabalho, né? Porque tem um encosto com vocês precisam, né, fazer um trabalho para tirar aquele espírito que está atrapalhando a vida de vocês, então vocês façam tais coisas, peguem tal, vão lá na encruzilhada a tal hora, faz assim, assim, assado, ou cobra para ir lá fazer em teu lugar. Não. Não. Os espíritos ali podem até te passar assim, não, você tem que tomar faz assim, teu problema, toma um banho disso, assim, né? Ou te ensina alguma mandinga, alguma coisa, mas nada desse negócio de fazer trabalho. Isso não tem nada a ver com Umbanda. Nada. E se vocês, né, ouvirem uma pessoa dizendo assim, eu fui lá na casa de um moço, os caras disseram para mim, ó, preciso fazer um trabalho, eu gastei 1.500 pila, né, dei lá o dinheiro, eles vão fazer tudo, não houve nada, né? Não. Desculpa, mas isso não é Umbanda. Umbanda, vocês estão vendo hoje, vocês vão chegar ali dentro, vão ser atendidos, vão tomar um passe, né?
e para aqueles que